Oi, gente. A pergunta que eu vou responder hoje merece uma introdução. É uma pergunta da Lilian, do nosso grupo de WhatsApp, Roda de Cura da Rosa da Terra, que veio a partir dela ter assistido um videozinho com a resposta à pergunta da Karine, tá certo? Então, ela falou assim: nós não teríamos que ir na raiz de onde esse padrão foi criado para. Aí ela falou assim: eu nem sei se é essa a palavra certa, se curar dele. Eu acho até que ela falou isso porque naquele vídeo eu disse assim que um padrão não é uma doença, né? Um padrão é um padrão, a gente vive dentro de vários padrões, né? Mas, então a palavra curar, ela falou, não sei se é talvez assim, superar esse padrão, transformar esse padrão por um comportamento mais alinhado com as minhas necessidades atuais e onde eu me sinta mais confortável, tá ok? Bem, Lilian, realmente você tem razão. E lá naquele vídeo eu falei sobre a diferença, a gente diferenciar um comportamento da nossa identidade. A nossa identidade é uma camada mais profunda. O comportamento, o sentimento, a maneira como eu reajo, aquilo que se repete como doença, ou como uma reação emocional, ou como um hábito mesmo, é um comportamento. Mas a nossa identidade é uma camada por trás. Então, é um padrão que tem a raiz num outro padrão, num padrão que a gente considera como eu sou assim. Eu sou assim. Aí a minha mãe, eu lembrei da minha mãe, sabe, Lilian? A mamãe, ela falava assim, eu sou assim, vou morrer assim. Quer dizer, nem tentem me mudar, né? E esse pensamento da minha mãe, ele não estava muito longe do que a ciência reconhecia sobre o que é a nossa identidade, não. A psicologia, a ciência que olhava para o ser humano, ela considerava que a nossa identidade, ela ficaria mais, muito assim, oscilaria muito pouco ao longo da vida. Você é assim, você vai viver a vida até o final, mais ou menos por aí, tá certo? E hoje a ciência já sabe, a neurociência, hoje a gente já tem uma área de neuropsicologia fisiológica, que já vê dessa forma complexa o ser humano completo, procura ver, já misturou três coisas, né? A área da psicologia com a neurociência e com a fisiologia, a biologia do nosso corpo, né? Bem mais já alinhada com essa inteligência sistêmica, com esse paradigma biosistêmico que a gente trabalha aqui, com essa ideia da complexidade, da fenomenologia, da vida como ela é. E hoje a ciência já sabe que o nosso corpo, do jeitinho que eu falo nos textos, nos artigos, trazendo o trabalho do Maturana, que a nossa identidade ela se constrói a partir do nosso organismo. E, gente, desde quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, de como esse organismo vai se constituindo no relacionamento com tudo que acontece com a nossa mãe. O ambiente, as emoções que ela sentiu, os desafios pelos quais ela passou. A gente está ali sentindo tudo aquilo como se fosse tivesse acontecendo com a gente. E o nosso corpo vai se constituindo na relação com aquelas experiências, que no caso nem são experiências nossas, são experiências, nós estamos ali compartilhando as experiências da nossa mãe, mas esses registros vão ficar em nós, tá certo? Então, isso é um saber científico de uma área específica, de uma disciplina específica, mas que realmente comprova o que a gente vivencia nas constelações familiares, né? O que a gente vivencia com relação a memórias, aí quando a gente fala, quando a gente descobre que nós somos um pacote de memórias, e que aí o nosso cérebro, quando eu começo a relembrar de uma coisa ruim que aconteceu comigo, o meu corpo, ele não consegue distinguir se eu estou só lembrando ou se aquilo está acontecendo de novo. Tanto que se a gente for muito bom assim, né, de imaginação, a gente sofre de novo a mesma coisa. E a gente fica com aquele refluxo.
daquele sofrimento, daquela dor. A gente vai ficar narrando isso muitas vezes, vai ficar repetindo muitas vezes, né? E aí isso tem até a ver com um tema que eu coloquei, porque eu comecei a colocar meus temas no grupo, sabe? Mas aí eu coloquei com uma regra. Eu não vou gravar vídeo para responder uma pergunta minha, mas as perguntas de vocês geram perguntas em mim. Então eu tomei a seguinte decisão. Eu vou colocar as minhas questões no grupo, mas eu só vou gravar aquelas que pelo menos três pessoas tiverem interesse. Que aí somos quatro, e aí eu gravo um vídeo sobre a pergunta, a minha pergunta, não é isso? Bem, mas aí a pergunta da Lília está certa. E o que que acontece então? Esse padrão, que é o padrão do sintoma que eu tenho, seja qualquer sintoma, por exemplo, não sei dizer não. E por não saber dizer não, nossa, vivo entrando em roubada. Meu dia é cheio de coisas que eu faço e que são coisas para as pessoas. Para uma amiga, para o filho, para a mãe, para a irmã, para a colega de trabalho, porque eu não sei dizer não. Esse é um sintoma. Mas por quê? Por que que na minha Constituição eu passei a acreditar que eu não podia dizer não? Que podia dizer não, podia ter consequências graves, ou sei lá o quê. Gente, é infinito, é diferente para cada ser humano, tá certo? Diferente para cada ser humano. Só que aí, essa incapacidade de dizer não, ela faz parte da minha identidade. Aí eu falo, eu sou uma pessoa que não sei dizer não. As pessoas em volta falam, fulana é uma pessoa extremamente boa. Você sempre pode contar com ela. Totalmente, percebe? E aí, eu acredito que eu sou assim. E, de certa forma, isso gera um, um olhar positivo das pessoas na minha direção, é porque ser considerada uma pessoa boa na nossa cultura é uma coisa positiva, e isso reforça esse comportamento. E, no fundo, só eu sei quanto de não que eu tenho dito para eu mesma para dizer sim para o outro, porque o dia tem só 24 horas e eu preciso desse tempo, o tempo é vida, então eu estou distribuindo a minha vida para as pessoas, né? É um exemplo. Então, Lília, realmente você tem razão. E aí, por isso que tem essa necessidade de quando a gente começa a fazer as perguntas e a perceber os padrões, a gente não se satisfazer muito rápido. Tem gente que vem para a constelação e fala assim para mim, Rosana, eu vim, eu quero entender. Eu pergunto, o que que você deseja? A pessoa fala, eu quero entender. Eu falo assim, basta entender? Você quer entender só? Ah, eu quero entender porque eu sofro tanto com isso, porque isso me incomoda tanto. Eu falei, sim, você só quer entender? A gente pode ser mais ambicioso, entende? E para ser mais ambicioso, eu vou precisar, talvez, entender para conseguir gerenciar isso e transformar. E para gerenciar, Lilian, realmente eu vou precisar ir na raiz. Realmente, porque eu até posso gerenciar o sintoma, igual a gente faz, né? Fisicamente a gente faz muito isso. A gente vai lá, se trata, acha que ficou saudável, passa um tempo, aquilo volta. Por quê? Porque o adoecimento físico, ele é consequência de padrões, padrões emocionais, padrões mentais. A gente tem pessoa que passa pela mesma coisa, que nem assim, eu vou dar, quanta gente cuidou de pessoas com Covid e não pegou Covid? Tem gente que adoece muito pouco. Tem gente que adoece demais. Se eu adoeço muito, nada que é muito, virou padrão. É muito, virou padrão. Tem uma raiz, a Lígia tem razão. E daí, quando eu chego nessa raiz, eu vou tratar algo, às vezes, que tem uma raiz lá atrás. Tem uma raiz na minha mãe, que desenvolveu esse padrão, da mesma forma que eu. Tanto que chegou em mim, às vezes não começou nela, começou na minha avó. Na constelação a gente vê que às vezes começou 4, 5 gerações lá atrás. Tá certo? Então, realmente, Lilian, você tem razão. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui na pergunta, para ver se eu não me perdi. Realmente, ela tem uma raiz. Então, tem a primeira eu olho para o comportamento, que é o mais óbvio, e aí eu vou pesquisar de onde esse comportamento surgiu, né? E aí eu vou gerenciar isso. Trazer para a consciência, que é o que a pessoa quando vem fala, eu quero entender, entender.
na minha linguagem, é trazer para o consciente, porque eu só consigo gerenciar aquilo que está no meu consciente. O que está no meu inconsciente eu vou perceber, às vezes, depois que eu fiz, depois que já aconteceu. Às vezes, até eu nem quero que aconteça. Planejar, eu vou lá, vou conversar com a minha irmã, com a minha tia, vai ser uma conversa tranquila, dessa vez vai ser uma conversa tranquila. Quando eu chego lá, é aquela briga de novo. Mas por que que eu não consegui? Eu me preparei tanto para dar certo na hora. Entendeu? Por quê? Porque isso ainda está no teu inconsciente, como que se fala? Quando a gente fala gatilho, é bem gatilho, né? Tem uma coisa que dispara dentro de mim na hora, que quando eu vejo, eu já fiz, tá certo? Então, realmente, chegar na raiz é importante se a gente quiser realmente se transformar. E se transformar é possível, gente. Só que é uma questão de gestão, é uma questão de decisão, de determinação, porque dói. A gente realmente acreditava que a gente era assim, a gente realmente acreditava sei lá, a gente tem um monte de idealizações. A gente acha que o outro é perfeito, que alguém pode ser perfeito, por que comigo, por que eu? Cada um de nós é único. E cada um tem os seus obstáculos, tem os seus registros. E essa ideia que a gente tem, mas aquela pessoa que teve uma família perfeita, não existe família perfeita. Todas as experiências vão deixar marcas, sejam elas aparentemente muito positivas ou não, vão criar padrões de comportamento que depois as coisas vão se transformando e acontecem atritos, aquele padrão de comportamento que lá parecia tão ok, em outros contextos não resulta ok, não traz bons resultados, combinado? E a gente vê isso como um processo humano, que às vezes um grupo de pessoas passa pela mesma experiência, mas cada um internaliza aquilo a seu modo. Nenhum de nós, cada um, isso aí é teoria da relatividade. Cada um de nós é único e enxerga a vida por um ângulo que só eu. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, só eu vejo as coisas pelo ângulo que eu vejo. Tá certo? E ninguém vê tudo ao mesmo tempo. Ok? Lilian, eu espero que eu tenha retirado a sua dúvida e realmente você está certa. A ideia é a gente ir indo para o centro para conseguir ter essa transformação que deseja, e eu falo muito, nós podemos nos tornar a transformação que nós desejamos no mundo. E isso já é cientificamente provado, podem ler nos textos que eu escrevo, que quando a gente se transforma, a gente emite uma informação que contagia os outros. Da mesma forma que quando a gente está mal-humorado, zangado, a gente consegue fazer uma grande confusão e tirar muita gente do sério, ok? Um abraço e até a próxima pergunta.